E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos bater um papo se é melhor pedalar com bike com uma coroa, com duas coroas ou com três coroas. O objetivo é responder aos questionamentos que nós recebemos nesse sentido. Então nós vamos desenvolver um bate-papo, apresentar argumento, mostrar aí uma tabela com indicadores que mostram que pedalar com uma bike com uma coroa ou com duas coroas você tem o mesmo rendimento. Um pouco mais à frente vamos falar da bike com três coroas. Então vai ser um bate-papo bem solto, rápido, leve, curto a respeito desse assunto. Mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto do vídeo, eu vou pedir para vocês que nossa intenção é responder a dúvida de vocês. O foco é em vocês. Então, para isso, deixem aí nos comentários ou mandem um e-mail para essa caixa postal, sugerindo temas para os próximos vídeos. Fiquem à vontade, sendo ciclismo, eu quero saber mais a respeito de ortopedia, do ciclismo, eventuais contusões, ou quero conhecer um pouco mais sobre aplicativos para fazer pedal indoor, utilizando pedais virtuais. Não importa, coloca o tema, nós nos comprometemos a fazer uma pesquisa, fazer um estudo, entender bem a necessidade do seu questionamento e aí fazemos um vídeo para responder. E vamos que tem assunto. Bom, nesse vídeo nós vamos dar mais foco em bikes MTB, porque ultimamente, nos últimos anos, ela tem mostrado uma evolução constante. Então nós encontramos na MTB bikes que tem uma coroa, duas coroas e três coroas. Infelizmente, as bikes de pedal speed, elas se mantêm num certo padrão há bastante tempo, mas as grandes inovações estão vindo no segmento de mountain bike. Outro aspecto que é importante citar, que aqui nesse vídeo nós não vamos tratar de preços, porque preço está muito caracterizado por uma mudança de tecnologia, novas tecnologias, agregação de novas melhorias, e isso varia de componente para componente, de grupo para grupo, então a gente não vai tratar de preço. Agora vamos já de cara começar a tratar esse assunto. Nós entendemos, eu entendo, que hoje, se eu pudesse optar por uma bike, eu optaria por bike com uma coroa. Eu tenho uma mountain bike, ela tem duas coroas, ela é do grupo SLX, gosto muito de pedalar com essa bike, mas se eu tivesse possibilidade, eu trocaria por bike de uma coroa. Nesse aspecto, pessoal, vale citar que bike de uma coroa tem algumas vantagens, então vamos começar a falar em algumas argumentações. Evidente que sempre fica espaço para a gente fazer uma contra-argumentação, é muito legal esse bate-papo, porque a gente acaba conversando, tomando um café ou numa mesa do boteco para conversar sobre esse assunto, que em muitas situações é bem polêmico. A bike de uma coroa, primeiro aspecto é que ela tem menor peso. Importa eu ter uma bike com menor peso? Varia de ciclista para ciclista. O motor da bike é o ciclista. Então, se o ciclista quer buscar desempenho, performance, quanto menor o peso, mais ele tem que correr atrás de tecnologias que permitam isso. Não é meu caso, eu tenho lá um peso acima dos 90 quilos, bem acima por sinal. Então não é 200 gramas, 150 gramas, 300 gramas que vai mudar a minha forma de pedalar. Mas para muita gente, essa diminuição de peso é muito importante. Tem um aspecto que eu considero mais relevante quando a gente fala de bike com uma coroa, está muito vinculado à segurança. O primeiro ponto é que você fica com uma preocupação menor. Porque quando você está pedalando com duas ou três coroas, toda hora você tem que estar lembrando, está na hora de subir para a catraca maior, está na hora de descer para a catraca menor. Então o tempo inteiro você tem que estar se preocupando com o que vai vir pela frente e preparando inclusive a mudança mecânica da coroa. Com uma coroa só você está tranquilo, você não tem mais preocupação. Seu negócio agora é fazer alívio ou colocar peso para ganhar velocidade. Então uma coroa já leva uma vantagem em aspecto de segurança, pois diminui seu estresse e a preocupação.
Outro aspecto que é muito importante é quando você vai fazer a mudança de coroa, né? Você acabou de pegar uma descida, vem uma reta, então você tem que subir para a coroa maior, para dar velocidade. Aí chegou uma subida, você tem que lembrar de descer para a coroa menor, para poder pegar mais alívio. Então o tempo inteiro você está fazendo a troca de coroa. E nesse aspecto, e muitas vezes você está num terreno que é acidentado. E quando ele é acidentado, normalmente para quem está inclusive pedalando em mountain bike, a corrente fica balançando. Então um dos riscos que tem é nessa mudança de coroa, a corrente sair fora do seu eixo de contato com as coroas e eventualmente ocasionar uma situação de risco. Eu vou falar é um pequeno à parte, né? Eu estava pedalando em speed. A minha speed é uma speed que tem o conjunto Shimano Ultegra e estou de boa. E nisso, peguei a descida, começou a subida e começou a trepidar, e nesse momento eu desci a corrente para a coroa menor. Eu estava na coroa maior, vim para a coroa menor. A coroa literalmente ela se encaixou entre o quadro e a coroa e de repente travou. Eu não tinha mais como pedalar porque ela travou no quadro. E aí não teve jeito, o pessoal estava clipado e é muito ruim, né? Você cair lentamente, quer dizer, é muito ruim cair, né? Independente se é lentamente ou com velocidade, mais lentamente a gente tem mais controle da queda. E foi um susto, né? É um susto. Então, o fato de não ter que trocar coroa é algo muito importante na minha opinião. Porque se eu tivesse uma coroa só na minha bike nesse momento, não teria acontecido essa queda quase parada. E tem um outro aspecto que merece ser considerado, é que a manutenção ela começa a ficar mais fácil. Menos componente, menos coisas para você ter que se preocupar em fazer manutenção. Então esses daí são alguns aspectos que levam a entender que pedalar com uma coroa é melhor do que pedalar com 2 coroas e com 3 coroas. Evidente, moçada, eu falei de uma forma en passant no início, quanto mais tecnologia, mais caro vai ficando a bike, ok? Então quem puder hoje, né, eu sou adepto à tecnologia. Em 2015 eu comprei uma bike Speed com freio a disco. E muitas vezes eu fui questionado por que você está com uma bike com freio a disco. O freio a disco não foi feito para bike que pedala em asfalto. Nosso negócio é velocidade. Bom, passado alguns anos, o que você nota hoje em dia é que toda bike Speed que está no mercado, está entrando no mercado, muitos ciclistas já têm, vem com freio a disco. Então a tecnologia veio para ficar. E isso vale para as bikes que têm uma coroa. Quem sabe no futuro mais próximo nós tenhamos bikes que não tenham nenhuma coroa. Bom, agora nós vamos dar uma olhada em alguns fatores para justificarem que tanto faz você estar pedalando com 2 coroas ou com uma coroa. Então no caso eu vou apresentar uma tabela de resultado de indicadores da minha bike que eu utilizo a SL com o grupo SLX da Shimano versus uma bike do grupo XT. Então, vamos dar uma olhada nesses indicadores aí, como é que são e como é que eles são constituídos. E vamos que vamos! Para poder montar a tabela, nós vamos calcular o indicador, que é o número de voltas da roda traseira a cada giro completo da coroa. Basicamente é uma fórmula onde você divide o número de dentes da coroa pelo número de engrenagens do cassete que está sendo utilizado. Vamos exemplificar como é que se monta uma tabela com os indicadores. Então aqui nós temos a coluna da coroa com 26 dentes, aqui a coluna da coroa com 36 dentes. Para cada linha é o número de dentes de cada engrenagem. Então aqui seria o resultado, é a divisão de 26 da coroa por 11 dentes da engrenagem. Então a cada giro completo da coroa, a roda traseira gira 2 vezes 36. Fazemos o mesmo procedimento aqui, 36 por 11. Aqui nós fazemos novamente um procedimento que seria 26 por 13, que é o número de dentes da engrenagem. E assim por diante. E aí você vai tendo o resultado do indicador para cada giro completo da coroa, quantas vezes gira a roda traseira. E aí nós temos o resultado da composição da coroa com a engrenagem que você está utilizando.
eu só vou me referir no caso, se vocês fizerem a combinação de 26 dentes da coroa menor com a engrenagem com 15 dentes, dá um resultado, a roda traseira gira 1,73 vezes, menos de 2 vezes, e é praticamente o mesmo resultado quando você está usando a coroa maior com 36 dentes com a engrenagem de 21 dentes. Então vejam que existe uma sobreposição de resultados. Então vocês notem que com a coroa de menor de 26 dentes e a coroa maior de 36 dentes, elas têm o mesmo resultado, ela está colorida com a mesma cor. Isso é para reforçar que existe uma sobreposição de marcha. Você consegue o mesmo resultado com a coroa menor e em outro momento o mesmo resultado com a coroa maior. Bom, moçada, aqui nós estamos vendo a tabela anterior e foi agregado essa nova parte da tabela, que é a bike de uma coroa. Ela usa o grupo Shimano XT. É uma bike de 12 velocidades. A menor engrenagem do cassete tem 10 dentes e a maior engrenagem do cassete tem 51 dentes e a coroa tem 32 dentes. Reparem que no caso de eu estar utilizando a bike de uma coroa, a cada linha você tem uma cor. Para cada uma dessas linhas, cada uma dessa cor, você tem uma contrapartida na bike com 2 coroas. O que significa dizer é que com uma coroa você consegue ter os mesmos resultados em termos de indicadores quando utilizando bike de 2 coroas. Bom, essa tabela foi para demonstrar na prática que existe uma sobreposição de marcha. Nós vimos isso com 2 coroas, mas que quando você está utilizando bike com uma coroa, você consegue ter o mesmo resultado da bike de 2 coroas. Bom, vamos falar rapidamente sobre a bike com 3 coroas. Moçada, antes de falar um pouco mais, é bom sempre lembrar, existe espaço para ciclistas que pedalam com uma coroa, com 2 coroas e com 3 coroas. O importante é você estar satisfeito com o que a bike está te oferecendo para pedalar. Se você está satisfeito, tanto faz, você está com 1, 2 ou 3 coroas. Mas no caso específico das 3 coroas, vamos dar uma olhada rapidinho aqui do meu lado, né? A hierarquia de grupo da Shimano. Nós temos o grupo da entrada chamado Turner e o grupo mais avançado é o XTR. Esse grupo Turner, ele trabalha com 3 coroas e ele é encontrado com 7 ou 8 velocidades. Ele é um grupo de baixo custo e é por isso que você encontra o grupo Turner nas bikes da entrada. Então, bike da entrada, você pode ter o grupo Turner em bike MTB, entre aspas, MTB entre aspas, e bike Speed entre aspas. Bom, continuando a falar da bike de 3 coroas, é importante eu colocar a hierarquia de grupos aqui para mostrar uma coisa para vocês. Aqui está a hierarquia de grupos da Shimano. Vocês vejam que o grupo XT é um grupo bem avançado, ele só está abaixo do XTR. E por que eu falo do grupo XT? Porque nesse grupo XT, que tecnologicamente é bem avançado, você encontra bikes com uma coroa, com 2 coroas e com 3 coroas. Se nesse grupo que é avançado tem um custo mais difícil de você chegar nele, está sendo ofertado bike com 3 coroas, é porque com certeza a Shimano vê que no mercado existem pessoas, clientes interessados em ter uma tecnologia avançada em termos de grupo, utilizando 3 coroas para pedalar. Aqui no Brasil, dificilmente, eu confesso para vocês que eu não vi ninguém pedalando com grupo XT com 3 coroas, mas é algo que no mercado mundial deve ter uma boa procura, tanto é que a Shimano oferta isso. Resumo da história: pedalar com uma coroa é bom, com 2 é bom e com 3 também é bom. Tudo depende do que você espera do resultado e o tipo de trajeto que você vai desenvolver. Bom, moçada, finalizando, espero ter passado a compreensão para vocês, ter dado argumentos para mostrar que a uma coroa, para o que eu espero, seria o ideal, mas pedalar com 2 é muito top, e pedalar com 3 vai depender muito do tipo de atividade que eu vou desenvolver. Espero ter sido rápido, conciso e ter principalmente respondido a dúvida de quem fez o questionamento. É isso, curtiu, deixa o like aí, ajuda bastante. Valeu!